Tá A grande. paz do Senhor Jesus, amadas e preciosas mulheres do original de Deus. E que esse momento seja um momento assim muito precioso para cada uma de nós. Amém? Nós estamos, na Amém. sequência do nosso projeto de Mulheres com Espadas e hoje nós vamos nos deliciar na espada do silêncio e que o Senhor venha falar através da Ezer Nívia, em nome de Jesus, e que nós possamos usufruir de tudo aquilo que o Espírito Santo reservou para nós neste momento, amém? Amém. Então, sejam todas bem-vindas e se delicie desse maná maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Vamos orar nesse momento? Soberano e eterno Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, nós queremos te apresentar a vida da tua filha, Senhor, a Nívia Cris, que se disponibilizou, Senhor, que está disposta a fazer a tua vontade nesse momento, Senhor, para falar desse tema tão precioso que é a espada do silêncio, onde muitas vezes nós não sabemos fazer esse silêncio. Pai querido, no nome de Jesus, eu entrego, Senhor, a tua filha, que o teu Espírito Santo venha falar através dos seus lábios, da sua boca, do seu coração, Pai querido, e ministrar em nossas vidas. Ministrar na vida de cada Ezer que aqui está. E ministrar na vida de cada pessoa que posteriormente irá assistir e ouvir essa ministração, Pai. Em nome de Jesus, usa a tua filha, Senhor, como o Senhor quer. Usa a tua filha como o Senhor a preparou. Que ela seja, que a Nívia Cris seja a boca de Deus nesse momento para a vida de cada Ezer, de cada família, de cada pessoa. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e já entregamos em tuas mãos a tua filha. Amém, amém e amém. Glória a Deus. A palavra está com você. Nívia Cris. Queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, né? Hoje nós vamos continuar falando aqui sobre a Mulheres com Espadas, que tem sido uma série maravilhosa, a gente tem aprendido muito. Realmente, esse livro, ele é uma preparação, né, para mulheres de Deus. E esse capítulo é o episódio 12º da nossa série, Mulheres com Espadas. E Espada do Silêncio é bem interessante, porque nós temos visto nesses dias, né, a espada de luz, né, a espada da palavra, que foi maravilhosa, a espada da canção também, tudo que nós temos visto aqui tem sido maravilhoso. Realmente, todas as mentorias que têm acontecido, ela tem nos surpreendido. E a espada do silêncio, a autora ela começa falando dessa frase do George Herbert, que fala: uma espada mantém outra na bainha. Então, nós já vimos que a cruz é uma representação de uma espada, nós já vimos que o próprio Deus é uma espada viva, flamejante, nós já vimos que a canção, ela vibra como uma espada, né, para todas as direções, e a palavra do Senhor é uma espada, né, que ela corta desse lado daqui, de quem está estudando, de quem está ministrando, e do outro lado também de quem está ouvindo. Então, eu tenho ciência disso, que a gente que estuda, né, para falar da palavra do Senhor, primeiramente, essa palavra, ela fala com a gente. E realmente, eu escolhi propositadamente esse tema, porque é um tema que eu gostaria de abordar, de estudar, de me aprofundar, porque eu sei que ele é muito importante para as nossas vidas, não é? E aí, realmente, a autora, ela discorre várias coisas que eu aprendi bastante. Então, como espadas, a gente tem uma espada na bainha, né? Como guerreiras. E a espada do silêncio é a melhor captura da imagem de uma espada que permanece dentro da sua bainha. Então, quando
A gente falou da espada como palavras, né? Palavras como espada, falando da linguagem do reino, da linguagem dos céus. A espada do silêncio, ela é justamente uma espada que ela não é retirada da bainha, mas aparece apenas o cabo dela, né? Ali na cintura, e isso quer dizer que a lâmina não está visível, mas o seu cabo está visível. A lâmina ela está escondida, mostrando que o portador escolheu mantê-la encerrada. Né? Então, eu até coloquei esse desenho aí da escolha, porque a espada do silêncio é uma escolha, e ela é uma escolha que muitas vezes é difícil para muita gente. E o que vem ser o silêncio? O silêncio é a ausência de qualquer ruído, condição de quem se cala ou prefere não falar, excesso de calma e de tranquilidade. E aí eu trago esse versículo que fala sobre essa questão do silêncio, né? Que diz assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Abacuque 2:20. Bom, não sei se vocês já tiveram alguma experiência de encontrar alguém que de repente você admira muito, que você gostaria de falar alguma coisa, que você, né, já conhece tanta coisa daquela pessoa, já lê um artigo, ou já lê um livro, ou assiste palestra, ou segue, e de repente aquela pessoa está diante de você e você fica sem palavras, né? Ou simplesmente você fica impactada com a presença daquela pessoa quem você admira. Então, aqui, esse versículo, quando eu penso nesse versículo, que diante do Senhor fica em silêncio toda a terra, eu penso que Deus é tão, preenche tudo e todos, que a gente não fica com falta de nada. Nós ficamos tranquilos, né? Nós ficamos calmos, e nós apenas contemplamos, né? Então, o Senhor é tão pleno de tudo, em toda a sua plenitude, que Ele nos enche também diante da sua presença. Então, na presença do Senhor, nós conseguimos ficar em silêncio, porque assim como admiramos uma pessoa, e muitas vezes a gente fica sem palavras, às vezes a gente fica sem palavras diante dessa grandiosidade do nosso Deus, e a única coisa que a gente consegue é contemplá-lo, é admirá-lo, e por isso ficamos em silêncio. E é até bom ficarmos muitas vezes em silêncio na presença do nosso Deus, porque é nesse silêncio que o nosso ouvido ele começa a ser equilibrado ou voltar à frequência do Senhor. É no silêncio, na presença de Deus, que a gente entra na frequência do céu. A Bíblia diz que sem amor nós somos como um sino, que só ressoa, mas com amor a gente vai ressoar também, só que a gente vai ressoar na frequência de Deus, porque Deus é amor. Então, o silêncio, ele é bom, né? Ele é bom porque nós estaremos ali em consonância, né, com a criação. E é no silêncio que a gente consegue ouvir a voz do Senhor, né? A gente consegue ouvir a voz de Deus e falando ao nosso coração. Então, sabe por que o silêncio é uma espada invisível? Na verdade, eu que fiz a pergunta, né? Por que o silêncio é uma espada invisível? Porque a autora, ela discorre assim. Porque é uma palavra não dita ou uma ação não tomada. Então, quando ela fala sobre a espada do silêncio, é porque ela está discorrendo aí sobre quando você não fala alguma coisa que você talvez dá vontade de falar, ou quando você não faz também, não toma alguma atitude. Quando o silêncio for exigido, as armas que você carrega devem permanecer escondidas. Essa espada é relevante quando deixamos de lado tudo o que faríamos ou poderíamos fazer para nos salvar ou nos defender. Eu destaquei essa palavra de 1 Pedro 3, de 1 a 2, que é sobre conquistando sem palavras. Né? Eu vou ler aqui na minha anotação.
o que eu coloquei, né? Quando a gente resolve não tomar uma atitude, ou no caso, a gente pode até ter uma resposta, a gente até sabe como fazer determinada coisa, ou você tem um conhecimento, ou você tem até uma bagagem, você tem um status, ou você tem até um cargo ou uma liderança que te faz apta a resolver aquilo, né? Mas nem sempre essa bagagem que você carrega é para ser usada em determinado momento. Mas você sabe que nada disso que você tem vai adiantar naquele momento. Então, escolhe não usar de forma aleatória ou de forma errada. Às vezes, a gente vê algumas pessoas que têm muito conhecimento usando o conhecimento para manipular ou para convencer outras pessoas. Né? E acaba não acontecendo isso, né? Acaba não convencendo, acaba não mudando a situação. Por quê? Porque não é aquele momento para usar aquela arma, aquela espada, aquele conhecimento, tudo aquilo, né? Aquela bagagem. E aí eu escolhi essa parte aí, né, de ganhar, conquistando calada, que fala de 1 Pedro 3, de 1 a 5, que diz assim: do mesmo modo, eu não vou ler numa outra versão que fala assim: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido, assim mesmo que ele se recuse a obedecer. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta sem palavras alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. A Bíblia ela nos garante que, se nós tivermos esse modo de viver puro e reverente diante de Deus, se nós tivermos uma conduta honesta, se nós tivermos uma conduta respeitosa, o nosso esposo, mesmo que ele não ainda sirva a Deus, ou ainda não esteja no mesmo nível de intimidade com Deus, ou ainda não esteja, talvez, como a gente deseja o coração, né? Ou até mesmo como o coração de Deus deseja para a vida dele, a palavra do Senhor nos diz que essa conduta honesta, respeitosa e o viver puro de uma mulher, ela pode conquistar, né, esse homem, para que ele também sinta essa mesma vontade de servir a Deus. E por que que eu trouxe isso aqui? Porque muitas vezes a gente não precisa falar nada, pregar, colocar textões, né? Mas apenas a nossa conduta. Porque a nossa conduta, ela vem do resultado do nosso pensamento. Então, a gente tem conduta e virtudes. Então, a gente deve cuidar do nosso pensamento, porque o nosso pensamento ele vai gerar a nossa atitude. Então, se você pensa muito negativo, todas as coisas negativas não vai dar certo, você vai acabar tendo atitudes negativas em relação a você mesmo e em relação ao próximo. E se isso for uma rotina para você, você vai acabar criando vícios danosos para a sua vida, né? Que é um vício de rotina negativa para você, destruição. Mas se você tiver pensamentos bons, tiver pensamento de construção, tiver pensamento de acordo com o que Deus fala para você, você vai ter virtudes, vai criar virtudes na sua vida. E essa virtude, ela vai gerar um estilo de vida, que é esse estilo de vida aí, dessa conduta honesta, respeitosa, pura e reverente. E esse estilo de vida é que vai atrair, de repente, seja o nosso esposo, o nosso filho, ou o nosso amigo, ou as pessoas com quem você está querendo, né, conquistar para Cristo. Então, é conquistando sem palavras através da conduta. Amém. Pode passar. E principalmente, né, penso eu que é através de uma conduta, mas não uma conduta obrigatória, né? Eu não vou fazer tal coisa porque eu sou evangélica, porque eu sou crente, ou porque eu sou da igreja X, Y, Z. Mas eu acredito que sempre a gente vai passar, quando a gente passa aquela verdade, é aquilo que vai tocar.
Não é algo que alguém impôs, é o que vem de dentro. A gente já tem aprendido aqui, né? Que a guerreira, a mulher guerreira, o homem guerreiro, a mudança vem de dentro para fora, transborda, as coisas vêm de dentro para fora, não de fora para dentro. Não são as circunstâncias que vai fazer você agir, mas é o que está dentro de você. Por isso que a gente precisa estar cheio da palavra de Deus. O próximo tópico fala por que o silêncio ocorre. E a gente tem que entender, né, essas situações de quando, né, por que o silêncio ocorre. Primeiro, pode ser que você realmente não tenha resposta para a pergunta, acusação ou agressão. Às vezes as pessoas podem vir te acusar de alguma coisa ou te agredir por alguma situação que você nem sabe, você nem está direito sabendo o que está acontecendo, qual a conversa que está rolando por trás dos bastidores. E você não tem uma resposta. O único que tem resposta para tudo é o Senhor, é o nosso Deus, porque o pensamento deles é diferente do nosso, né? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus, assim como a terra é distante do céu, são os pensamentos de Deus em relação a nós. Isso mesmo, Gleide. Os nossos pensamentos, eles são responsáveis pelas nossas reações emotivas, físicas e comportamental. Muitas vezes é o que vai refletir o que está dentro de você. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio, mas o coração, ele pode ser enganoso, se você não tiver a espada da palavra, né, de Deus para ter o discernimento. Tem muita gente que vai, às vezes, pela emoção, do momento, mas o coração está vazio da palavra de Deus, e então é do que tiver cheio que vai guiar as suas atitudes. Então, esse tópico 1 aí, pode ser que a gente não tenha a mesma resposta para tudo. E a gente tem que aceitar isso, a gente tem que amadurecer e falar, ai, nesse momento, realmente eu fico calada, porque eu não tenho o que responder. O segundo tópico diz, ou literalmente não entendeu e, portanto, não sabe como responder. Também existe isso. De repente, alguém está querendo, está cobrando algo de você, mas você não está tendo a capacidade de compreender aquela situação e fazer uma explicação. É que nem eu sou da área de química e, de repente, alguém vem me perguntar alguma coisa sobre biologia. E eu não tenho um arsenal para aquilo, eu não tenho um conhecimento para responder sobre aquilo. Então, eu também vou optar em ficar em silêncio e não responder. Vou dizer, olha, eu não sei sobre isso, né? Não sei, não tenho esse conhecimento, não tenho esse know-how, e acho que a gente precisa de ajuda, né, para isso. Nós não sabemos de tudo. Então, já aconteceu uma situação recentemente, que eu estava conversando, aconselhando uma pessoa, mas a vida dela realmente está muito complicada. Eu me visualizei, parece uma cama de gato, sabe? Não sei se todo mundo sabe o que é uma cama de gato, mas é quando aquelas linhas, né? Várias linhas, uma trançada na outra, e que a pessoa não sabe muito como que caminho que tomar. E naquele momento não tinha como dar uma resposta pronta para ela. Né? Então, uma vez eu aprendi que quando a gente não sabe o que fazer, não tem uma resposta tão clara, a gente faz aquilo que a gente sabe que vai agradar a Deus. Naquele momento da minha vida que eu recebi esse ensinamento, eu não sabia o que fazer. Então, exatamente ali, se eu viajava, se eu não viajava, se eu saía de tal lugar, se eu não saía de tal lugar. Mas eu sabia que se eu fosse para a igreja, eu sabia que se eu lesse a Bíblia, se eu orasse, se eu me reunisse com os meus amigos de Deus, eu sabia que aquilo era vontade de Deus. Então, a gente não sabe de tudo e a gente precisa, assim, muitas vezes pedir ajuda. E nesse momento que a gente tem que reconhecer isso, a gente também vai ficar em... É melhor ficar em silêncio, né, do que falar as coisas erradas. E o terceiro item é, você tem uma resposta, mas optou por não dar voz a essa resposta. Mas, nesse caso, é quando você mantém a sua espada lá na bainha dela, né? Só com o cabo aparecendo. Você tem a resposta, mas você ouviu a voz de Deus dizendo, deixa isso comigo.
Então, quando há esse momento, né, que a batalha é do Senhor, e aí a gente tem apenas que permanecer parado, é uma forma também de ficar em silêncio, né? E essa aí é uma forma que nós, cristãos, nós temos que treinar, né? E a gente tem que entender quando chegar esse momento. Porque permanecer parado geralmente requer força, que golpear. Ela traz essa frase. Em Lucas 54, que eu dei aqui, que fala sobre essa parte de requerer força, é porque geralmente nós temos a tendência de nos defender. Porque se a gente fica calado, ou se a gente fica quieto, como já diz, algumas pessoas falam, né? Quem cala consente. Então, algumas pessoas se aproveitam de quando você fica calado, você não responde de imediato, se aproveita, né, daquela situação. Muitas vezes querem pôr algo que até fere os nossos valores. Mas aqui, nós não estamos falando só disso, né? É que por conta de a gente viver numa sociedade que desde criança a gente tem que aprender a se defender, a gente acaba agindo dessa forma em todas as esferas, inclusive na igreja, inclusive no meio cristão, né? E inclusive na nossa vida adulta, na nossa família, no nosso casamento, como se o tempo todo a gente estivesse lutando pelos nossos direitos, sabe? É como se a gente tivesse. Alguém já falou para vocês que parece que você é protetor dos fracos e oprimidos, né? Você quer defender todo mundo, você quer tomar as dores de todo mundo, tem uma resposta pronta para todo mundo. Então, eu já ouvi isso, que todo momento alguém falava alguma coisa, eu tinha uma resposta. Hoje eu sei que eu sou assim, mas porque eu vim de uma família muito numerosa. E uma família numerosa, você tem que aprender a se defender desde cedo, né? Desde criança, no sentido de tentar se impor, porque senão você sempre vai ficar que outras pessoas imponham a vontade deles, né? Para você. E aí isso criou, né, em mim aí essa questão, né, de autodefesa. E por isso que fala que às vezes é muito mais difícil você ficar quieta, parada, porque dá essa impressão de que você é uma pessoa fraca. Mas, pelo contrário, quando você tem a resposta, quando você tem o conhecimento, quando você tem a autoridade, nem sempre você vai usar aquilo em alguns momentos, porque tem momentos que é do Senhor, tem momentos que a batalha é do Senhor, tem momentos que é o próprio Deus que vai se glorificar o nome dele, a força dele, o poder dele, né? A gente vai ver isso mais na frente. Então, realmente, permanecer calado é difícil, mas se a gente olhar para Jesus ali na cruz, a Bíblia diz que ele foi como ovelha sem abrir a sua boca ao matadouro, né? Mas porque ele sabia do seu propósito. Então, quando a gente sabe qual que é o nosso propósito naquele lugar, a gente sabe se a gente vai sentir ali, né? Como a gente já falou, que o guerreiro, ele observa e ele pergunta qual é o discernimento, né? Que ele tem que aprender ali, o que ele tem que fazer ali, para perguntar para o Senhor. Então, Jesus, ele sofreu tudo aquilo, né? Ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele foi crucificado, e no final, ele ainda disse assim, Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, porque eles veio para cumprir um propósito. E eu espero do fundo do coração que cada uma de nós, cada vez mais, venhamos entender o nosso propósito, para que a gente viva feliz, independente das circunstâncias. Porque o Senhor, ele sabia o que esperava por ele, Jesus sabia o que esperava por ele, é o reino, né? Que esperava o reino vindouro. Então, nós também sabemos o que nos espera. Sim, ele era a própria espada, mas
ele poderia pedir que o Senhor viesse fazer alguma coisa com todas aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele, mas ele resolveu não desembainhar a espada dele. A gente vê também que quando a gente não entende o propósito do reino, quando nós estamos imaturos e a gente não tem ainda um conhecimento profundo, a gente ainda não está com as nossas raízes profundas na palavra de Deus, a gente acaba agindo como Tiago e João, ali em Lucas, né, que é o que eu coloquei aí, Lucas 9:54. O que eles falaram? O pessoal não quis receber eles com Jesus, né? Aí eles perguntaram para o Senhor: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Então, eles não tinham entendido. Aí o Senhor falou: não, vocês estão entendendo, eu vim para salvar esse povo, vocês querem destruir esse povo. Então, eles estavam andando com Jesus, mas eles ainda estavam ali aprendendo, né? Então, por isso, gente, que é importante a gente entender que não é uma disputa. A gente sempre fala aqui, já vi outras mentoras falarem que no reino de Deus não tem disputa, né? Todos nós vamos para o mesmo céu, todos nós servimos o mesmo Deus, todos nós temos o Espírito Santo, como diz a Bíblia, o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo amor, amém? Então, não é uma disputa. Jonas também, ele é um profeta, Deus falava através da boca dele, mas ele ainda tinha alguns problemas no seu coração, de perdão, de amor, porque o Senhor chamou ele para pregar para os ninivitas, né? Mas os ninivitas, eles eram umas pessoas muito más, já tinham feito muita maldade para o povo, né? Para o povo de Israel. E Jonas não aceitava aquilo. Então, o que ele preferiu fugir do que pregar para os ninivitas e os ninivitas se arrependerem. Vocês já pensaram nisso? Eu, como evangélico, como crente em Cristo Jesus, como uma pessoa salva, como uma pessoa que tem conhecimento de Jesus, e eu falo assim, não vou falar de Jesus para aquela pessoa, porque vai que não aceita Jesus, eu não quero. Veja como o profeta, o coração do profeta ainda precisava ser tratado. Essa parte, né, aí que eu coloco, né, porque permanecer parada às vezes é difícil. Por quê? Porque nós precisamos ainda tratar dentro da gente, dentro, as nossas feridas, as mágoas, os traumas. Então, por isso que fica difícil para algumas pessoas mesmo, né? Eu tenho treinado isso, gente. E eu amei ter estudado essa parte aí da espada do silêncio. Pode passar. Então, parado e silencioso é a melhor postura que podemos assumir quando precisamos ouvir Deus. Não sei se vocês já fizeram isso, mas acredito que sim. Às vezes você se ajoelha para orar e você não sabe nem por onde começar. Então, fica ali na presença de Deus. Você também não tem problema de ficar ali em silêncio, parado. Deus, ele está em todo lugar. Ele enche a terra, né? A glória dele enche a terra, enche os céus. E nesse momento que você pode ouvir a voz do Senhor, você pode ouvir ele falando a palavra dele no seu coração, né? Respondendo as suas questões que você nem perguntou, mas como ele sonda o teu coração, ele esquadrinha, ele vai responder. Então, pode fazer isso também. Isso é uma bênção, um exercício muito lindo que a gente pode fazer diante do nosso Deus, para deixar ele falar. Isso exige que governemos nossas almas. Nos dias de hoje é muito difícil. Eu sei, eu tiro por mim. A gente começa a fazer planner, né? Começa a fazer agenda, começa a colocar horário, de tanto eu faço isso, de tanta. Então, quando a gente vai para orar, a gente também acaba colocando, a gente acaba colocando um tempo. Então, tipo, você já faz ali, na sua cabeça, no seu cérebro, né? Eu vou falar sobre isso, isso e isso com o Senhor e vou levantar e já vou fazer outra coisa.
E ficar em silêncio exige silêncio com calma, para ouvir a voz de Deus, vai exigir que a gente governe a nossa alma. Então, o que é governar a sua alma? É você não deixar as obras da carne se sobrepor, sabe? As obras da carne lá de Gálatas 5, inimizade, porfia, dissensões, facções, glutonaria, bebedice e coisas semelhantes a essas. Eu nunca tinha feito jejuns muito prolongados. E a nossa igreja, lá em Taquatiara, ela tem nos desafiado a fazermos jejuns, alguns jejuns prolongados. E eu nunca tinha feito ao longo dos meus tantos anos, né, mais de 20 anos de vida cristã. E eu falei, eu vou fazer, né? Vou aceitar, Senhor, esse desafio. Porque o pastor falou assim, olha, quando você entrar em jejum e você for orar, você coloca o seu corpo, o seu estômago, né, a sua mente submisso à palavra do Espírito Santo, né, submisso a Deus, consagre e que eles sejam submissos à palavra de Deus. E foi isso que aconteceu. Então, ali, a gente, né, treina isso, deixar que o reino, né, que o reino venha a nós o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui na minha carne, essa carne, esse corpo, como é no céu, como é feito no céu. Então, para deixar o Espírito Santo governar a tua alma, sabe? E isso exige discernimento da palavra, discernimento de espírito, discernimento do qual espírito que está agindo naquele momento, discernimento de o que está acontecendo ali naquela volta. Né? Essa palavra discernimento, ela vem na minha mente após assistir um vídeo que falava assim, olha, quando você estiver passando algum ataque, alguma perseguição, alguma afronta, porque os gigantes malignos, eles estão aí para afrontar baseado no teu passado. Mas quando você estiver sofrendo uma afronta, não importa se aquela situação, se aquelas pessoas, elas não sabem, mas o importante é que você sabe que você está debaixo de uma promessa, que os humilhados serão exaltados, né? Que aquele que se humilha diante da potente mão de Deus, no tempo certo ele se exaltará. Então, não importa, as pessoas podem estar falando, pode estar acontecendo o que for, às vezes denegrindo a tua imagem, mas você precisa ter o discernimento e criar um propósito que Deus tem para você, né? Então, por isso que hoje eu entendo muito mais do que antes, quando a palavra do Senhor dizia assim, né? Diz, né? Que se alegre quando você estiver passando por tribulação. Mas como que a gente vai se alegrar? Mas é justamente isso, porque diante daquele cenário você já sabe o que vai vir depois, né? Depois da tempestade vai vir a calmaria. Depois, na dificuldade, vai vir a bonança. Vai vir uma vida nova, né? Vai vir novidade de vida. Então, você já sabe. O deserto, ele tem fim. Você já sabe que a noite tem fim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Então, isso é o discernimento. Autocontrole é essencial para a vida do cristão. É essencial, porque o homem sem autocontrole é como uma cidade arrombada e deixada sem muros, totalmente desprotegida, né? Uma pessoa sem autocontrole. Então, ela vai ser uma presa muito fácil para o controle. Há momentos em que, em silêncio e parado, é a melhor postura que podemos adotar para que Deus seja revelado aos outros. Olha que lindo, não é? Isso é muito lindo. Aí ele entra nessa questão de que tem momentos, realmente, que não vai ser você que vai responder.
porque o Senhor vai agir de tal forma. Já aconteceu isso comigo. Eu estava pleiteando uma situação do trabalho e muitas pessoas diziam, não, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas o Senhor que tinha colocado aquele ânimo, aquela força, aquela determinação no meu coração. E eu fui, né, preparada para aquele momento. Mas quando eu cheguei lá, eu não precisei abrir minha boca para me defender. Pessoas que eu nem esperava começaram a falar a meu favor. E ali o Senhor me mostrou que era esse momento aí, que era para... Estava me mostrando que eu não precisava me defender, né? Porque era aquele momento, ele ia glorificar o nome dele ali, sabe? E eu não estava esperando mesmo, e foi muito bonito, assim, eu nunca me esqueço desse momento, porque eu entrei debaixo de uma palavra de Deus ali naquele local. E eu abri a minha boca, falei uma palavra só, o restante foram as outras pessoas que falaram e deu tudo certo. Então, quando as probabilidades estão contra você, ou isso é grande demais para você lidar, então saiba que o Senhor está nesse negócio. O Senhor é o teu ajudador, o Senhor é o general de guerra, ele é que vai na nossa frente. E aí eu trago esse exemplo de Êxodo 14, da travessia do Mar Vermelho. Pode passar, né, por favor. Esse exemplo, Moisés, né, a gente já sabe a história, então o povo chega diante do mar. Então, atrás dele vem o exército de Faraó e na frente está o mar, né? Então, Moisés clama ao Senhor, e o Senhor diz para ele, né, tocar nas águas para que o mar se abra, né? Na verdade, ele não fala que o mar vai se abrir, né? Depois que ele toca que o mar se abriu, o Senhor só diz, o que você tem na sua mão? Usa o que você tem na sua mão. E aí eu já quero até profetizar na sua vida. Você está numa batalha, você está numa guerra, você está numa luta, você está numa situação, o Senhor pergunta para você, o que você tem na sua mão? É isso que ele vai usar. Então, não tenha medo, use. Moisés, ele tinha uma vara, então ele usou aquilo que ele tinha na mão dele, né? E aí, a gente vê um ensinamento nessa situação. Moisés, ele respondeu ao povo, não tenha medo, fique firme, e você verá o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Os egípcios que você vê hoje, vocês nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês, você só precisa ficar quieto. Essa é da versão Nova Internacional. Então, a gente vê aí, isso foi uma batalha de silêncio. O povo, ele não saiu gritando, ele não saiu sendo arrogante, porque abriu uma vermelha, tá vendo? Esse é meu Deus! E ficou maldizendo os egípcios. Eles tinham que ficar quietos e contemplar. Então, qual que é o primeiro ponto para a gente ter essa batalha do silêncio? O primeiro é você não ter medo, você confiar que Deus é o teu ajudador. Segundo, você permanecer firme. Sabe o que é permanecer firme? É você não arredar o pé da salvação do seu filho, da salvação do seu esposo, da salvação da sua família. Você não abre mão da vida em abundância que você pode ter na presença do Senhor. Você não abre mão do teu ministério, você não abre mão de ser feliz em Cristo, é você continuar firme. O embate está vindo, pois é agora que eu vou continuar, sabe? É a gente ser ousado, vamos ser ousada, vamos ser ousados, sabe? Não desista por qualquer coisa, não desista, não abre mão da tua bênção, meu de Deus, não abre mão. Ouse viver a palavra do Senhor, ouse viver a promessa do Senhor, vida e abundância. Pastor Cláudio Duarte fala assim, a Bíblia diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, e tem gente que está vivendo desgraça em abundância, né? Cristão
Não, é viver em abundância, gente. Então, continue firme, firme, firme no propósito, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Terceiro, contemple o milagre. Só pode contemplar um milagre, contemplar é você ficar ali, ó, só vendo. Como, sinceramente, mano, naquele dia da reunião, eu fiquei contemplando um milagre, e eu só fiquei olhando ali, as pessoas falando, e eu só lembrando da promessa de Deus, né? Assim, tinha falado no meu coração. Em outros momentos também, eu já contemplei vários milagres. Então, contemple o milagre, como os israelitas contemplaram. Mas esse momento significa que não é para você ofender, sem gritar, sem humilhar, sabe? A pessoa, Deus fez esse grande milagre na sua vida, e aí agora você vai humilhar, entre aspas, o seu inimigo, né? Não, Deus, ele quer que nesses tipos de luta, nessas batalhas, o nome dele seja glorificado, e algo acima, muito acima do que mostrar alguma coisa, mostrar o nosso nome, de a gente aparecer, vamos falar assim. É muito acima disso, é muito além, é muito mais digno, sabe? Não era ali, não se tratava dos israelitas estarem humilhando os egípcios, não se tratava dos israelitas passarem, atravessarem o Mar Vermelho, um pés enxutos e os egípcios terem morrido. Não era daquilo, era muito mais além. E aí a autora nos convida, e eu creio que é o Senhor nos convidando hoje a mudar a perspectiva. Dê uma última olhada neste inimigo, porque você não os verá novamente. Amém? Então, quem toma posse aí, né? Dessa luta, dê uma última olhada nele, porque você não verá novamente, porque a batalha é do Senhor. Amém? Mude a lente, limpe a lente dos seus óculos espirituais. Amém. Nós recuamos e ele intervém e revela a sua força, fidelidade e poder. Aí eu coloquei esse vídeo, né, dessa moça esperando com paciência, esperei com paciência no Senhor, e ele me ouviu, inclinou, né, o seu ouvido ao meu favor, o seu pedido. A palavra do Senhor diz que os braços do Senhor, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Então, recebe essa palavra de esperança no seu coração. Nessa situação, Israel era uma nação escravizada e escondida dentro de um reino livre, próspero e poderoso. Olha só, Israel ele vivia num reino livre, próspero e poderoso, mas ele era escravo nesse reino. Então, nós também vivemos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós também vivemos, nós somos de um reino livre, próspero e poderoso. Mas aí a minha pergunta é, você vive como escravo ou você vive realmente como livre? Porque quando o Senhor libertou o povo, todas as nações ouviram falar desse povo. Eles eram escravos, estavam escondidos, mas depois todas as nações ouviram falar das grandiosidades que Deus fez na vida deles, né? Cuidado, quem murmura não entra na terra prometida, mas não foram todos que foram tirados do Egito que entraram na terra prometida, porque muitos, na verdade todos, só não Josué e Caleb, né? Não entraram na terra prometida porque eles murmuraram, porque eles reclamaram, porque eles não conseguiam, gente. Aprenda uma coisa, porque isso foi que eu aprendi. Quando você mudar de local, mudar uma situação, você está passando por algo novo, não fique pensando no antigo, né? Você tem que tirar o antigo para vir o novo. Não fique pensando, como antes era, como... Não vai voltar, você agora daqui para frente. Então, quando a gente fica pensando só naquilo que um dia foi, a gente não consegue ver a milagre atual. Isso foi um grande aprendizado que o Senhor me deu. Então, se a gente ficar murmurando,
Se a gente ficar reclamando, se a gente ficar tendo uma perspectiva embaçada da situação que está acontecendo, a gente não vai ver milagre. O milagre pode estar até acontecendo, mas você não vai participar desse milagre. Isso é muito forte e é muito duro, porque por isso que a gente não vê muita gente vivendo em abundância, né? O novo só entra quando o velho sai. Exatamente. Então, para você viver em novidade de vida, você tem que limpar o velho do seu coração. Tem que ser o novo homem, né? Nova mulher, como a Bíblia refere-se. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Creia, né? Tudo se fez novo, amiga, né? Linda do Senhor, né? Pessoas lindas do Senhor, tudo se fez novo. Creia. E aí, um exemplo rápido sobre o rei da Síria e o rei Ezequias de Israel, que está em Isaías 36. Ali a gente vê o rei da Síria confrontando o Israel, falando um monte de coisa. Vocês acham que o Deus de vocês vai proteger vocês da Síria? Por um acaso Deus de alguma outra nação protegeu? E falou um monte de coisa. Aí o rei Ezequias falou para que o povo não respondesse a ele, mas que eles ficassem calados, não respondessem. Mas aquela resposta, aquele momento, não quer dizer que eles não responderam nada, não quer dizer que eles não estavam com medo. Pelo contrário, eles estavam bem apavorados, mas eles não demonstraram. Eles foram depois de lá, rasgaram suas vestes, oraram, buscaram o Senhor. E Deus resolveu essa situação, né? O Senhor mesmo fez com que os próprios, um boato, destruísse aquele exército. Então, isso mostra que a batalha é muito maior do que qualquer um de nós tem a capacidade de perceber. Tem batalhas que ela é maior, muito maior do que a gente, muito maior do que a nossa capacidade, mas nosso Deus é muito maior do que todas essas batalhas. Nosso Deus é um general de guerra, né, poderosíssimo, que vai à nossa frente. E aí, então, o Senhor, ele resolveu essa questão aí da afronta do rei da Síria e venceu essa batalha, né, ali para o rei Ezequias. Lutas individuais. Sem lenha, o fogo apaga. Sem intrigas, as brigas cessam. Provérbios 26, 20. Né? E aqui, sobre as lutas individuais, a autora ela fala que ela imagina que muitas coisas a gente perde, né? As vitórias que o Senhor podia nos dar para guerrear por nós, porque a gente abre a nossa boca. E aí a gente fala coisas que vão destruir a que o Senhor já está preparando. Né? E aí ela fala isso, olha, sem lenha o fogo apaga, sem brigas, brigas cessam. Então, o desafio, nosso desafio de hoje é permanecer em silêncio até que o último pedaço de madeira seja totalmente consumido e o vento do tempo sopre as cinzas do seu conflito. Nós não somos mais desse povo, vamos dizer assim, né? Nós não somos mais desses, né? Que a gente fica brigando, discutindo, batendo boca. Né? Nós não somos mais, você é uma nova pessoa. Né? Então, o desafio é deixar Provérbios 26, 20 se cumprir. Nós somos desse daqui, ó, do Salmo 23, que todo mundo ama, né? Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Amém? Silêncio é a resposta dos sábios. Como a Glaucia está colocando aí. Então, o nosso Deus é esse, ele unge a tua cabeça com alegria, ele unge a tua cabeça, né, com o óleo do Espírito Santo de Deus, que ele prepara esse banquete para mim, para você, diante dos nossos inimigos, né, que a gente fique muito alegre, e eu já pude viver esse preparar de Deus, esse banquete de Deus, diante dos meus inimigos, ter essa vitória. Glória a Deus por isso. Então, nós não somos mais desses que saem chutando, né? Batendo a porta, aí com as duas mãos no peito, não. Você é uma nova criatura no Senhor.
Glória a Deus. Tá, ela ainda fala, né? Estou falando de ir embora sem dizer ou fazer nada. Quando você quer fazer e dizer tudo. Né? Ainda no slide interior. Quando você está às vezes você está querendo falar tudo, dizer, fazer, mas você escolhe se calar, escolhe não fazer. Né? Por amor a Deus na tua vida, ou pela presença do Espírito Santo na tua vida. Amém. Bom, ainda sobre lutas individuais, a gente vai falar um pouquinho sobre liderança, que ela dá o exemplo de Davi. Não é só porque todo mundo segue sua liderança que significa necessariamente que você está certo, tá? Muitos líderes podem cair nesse erro e a gente tem que vigiar sobre isso, né? A gente também que ensina. O exemplo de Davi aqui que ela usa é o seguinte, Davi, ele estava cansado de ser perseguido por Saul. Ele foi ungido, e depois que ele foi ungido, só foi perseguição, perseguição, perseguição. Aí, depois de tanta perseguição, ele foi lá com Nabal desprezou ele, Nabal falou um monte de coisa dele, e aí ele já saiu com tudo, querendo fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, depois de tantos anos confiando em Deus, com os seus resultados, Davi estava no caminho de tomar as coisas em suas próprias mãos, né? Então, às vezes, a gente está debaixo de tanta luta, tanta dificuldade, não ganha uma, né? Só perde, vai, perde, perde. Mas calma, amada, calma, querida. Tenha calma, veja a promessa do Senhor. Davi se tornou rei. O Senhor providenciou tudo, né? Então, não tome agora as rédeas para sua mão, não nesse momento. Você está quase na reta final, né? O truque é escolher, permitir que essas críticas não nos definam. Ali, Davi já estava quase acreditando que Saul estava falando para ele, que todo mundo estava falando para ele. Ele já vivia como, né, errante, fugitivo, prisioneiro, e ele não era, ele era ungido do Senhor. Então, ele já estava praticamente acreditando. Então, não deixe que as críticas te definam. Quem te define é a palavra de Deus, amém? Ouvir o que as outras pessoas dizem sobre você pode fazer você esquecer quem você realmente é. Então, mulher de Deus, líder, nunca esqueça o que o Senhor falou para você quando Ele te ungiu. Nunca esqueça. Eu sempre me lembro quando a unção foi derramada sobre a minha vida, nos momentos que a unção de Deus foi derramada sobre a minha vida para um ministério específico. Mas já aconteceu isso comigo, que aconteceu com Davi. As pessoas estavam em uma situação específica, um grupo de pessoas muito próximas de mim começaram a falar que eu era assim, assado, né? Eu era assim, e eu comigo assim, não sou, eu não sou isso, eu não sou. Mas falaram tanto, gente, que eu comecei a pensar, eu sou assim, e eu estava passando por essa situação, não, até que eu falei, não, eu não sou, eu não aceito, não é dessa forma. Graças a Deus, o negócio se reverteu. Mas aqui é a gente com o Senhor, né? Naquilo que o Senhor fez, que é o que a gente sempre fala aqui no Ministério, é buscar o original de Deus. Buscar o original de Deus. A próxima diz sobre algumas lições que a gente pode tirar dessa situação. Então, número 1, somente Deus estabelece casas, somente Deus vai estabelecer aonde você deve ficar, o que Ele tem para a tua vida. É só Ele. Tem um hino que eu não sei se todo mundo entende, mas quando eu ouvi, eu entendi rápido, de primeira, que fala assim, né? Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, quem impedirá? Ninguém impedirá. Então, na verdade, o Senhor usa um amigo, usa um líder para nos levantar, para nos animar, mas na verdade é o Senhor que está fazendo isso, quando Ele tem um propósito contigo. Então, só o Senhor estabelece ministério, só o Senhor estabelece propósito, só o Senhor estabelece as famílias, só o Senhor. Não somos nós, não é pela nossa força, não é, como diz a palavra, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Quando vivemos sob a direção do Espírito de Deus, Deus nos protege, amém? Passo 3. Deus sabe como resolver questões com nossos inimigos. Glória a Deus! Nunca devemos usar nossa posição com Deus para nos proteger. Amém? Não devemos tomar em nossas mãos questões de julgamento ou salvação. Ambos pertencem ao nosso Deus. Então, eu sou do grupo que não condena. Eu sou do grupo que veio para a libertação, que o Senhor me ungiu, né? Para pregar boas novas, né? Para libertar os cativos, para pôr em liberdade os que estão em prisão, os algemados. Nós somos desse grupo, irmãs. Amém? A gente não é daqueles que mandam para o inferno, não, que condena. A gente é o do que traz vida e vida em abundância. E, às vezes, isso vai ser na tua conduta, sem uma palavra. Amém, querida? Eu sei que esses dias eu tenho treinado bastante essa parte, né, de não falar, de ficar em silêncio e deixar que o Senhor convença os corações, que o Espírito Santo age. E é isso. Se alguém quiser contribuir com alguma coisa, falar alguma coisa, o pessoal falou bastante coisa aqui no chat, que eu li algumas, né? Mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, que eu trouxe para a gente foi isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, então? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A irmã Gleide falou que um dia desses se deparou com uma situação onde não conseguia pedir nada para Deus. Só falou, Senhor, está entregue em tuas mãos. E o Senhor agiu. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém. Então vamos orar, queridos. Amado Salvador, amado Senhor, general de guerra, Deus de batalhas. Aleluia, Deus Senhor, que não perde uma batalha. Obrigada, Pai. Essa batalha é do Senhor, e essa batalha ela já está ganha. Quero te agradecer por esse aprendizado, quero te agradecer pela palavra que o Senhor falou aos nossos corações, ao meu coração, primeiramente. Obrigada por trazer essa calmaria no nosso espírito, na nossa alma. Obrigada, Senhor, pelo amadurecimento, porque a cada estudo nós amadurecemos, nós aprendemos mais de Ti, e esse aprendizado nos dá, Senhor, autoridade, esse aprendizado nos dá capacidade, esses aprendizados nos equipa para vivermos a nossa vida no Teu original. Senhor, obrigada, Senhor, por mais uma ministração, obrigada pela vida das minhas irmãs que estão aqui, por cada uma delas, Pai, o Senhor é bom, a Tua misericórdia, ela dura para sempre, Pai. E eu quero te agradecer, Senhor, que essas espadas das Tuas filhas, a espada do silêncio, elas sejam usadas com sabedoria no dia a dia, no seu ministério, Pai. Senhor, em nome de Jesus, na sua família, meu Deus, que elas tenham uma vida brilhante, Pai, em Ti, Senhor, que elas tenham experiências fantásticas, Senhor amado, provando, Senhor, que o Senhor é o Deus da batalha delas, e que esse deserto vai passar, Senhor, que não é para sempre, é um período, meu Deus, e que nós estamos sendo equipadas, nós estamos sendo fortalecidas, Pai, dessas batalhas, e principalmente nós nos alegramos, porque o Senhor nos diz que no mundo tereis aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu tudo isso, o Senhor já venceu, e eu quero te louvar, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos ungiu, porque o Senhor nos ama. Obrigada, meu Deus, muito obrigada por ter nos escolhido, Senhor, desde o ventre da nossa mãe. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama desde a eternidade. Obrigada por providenciar esse plano maravilhoso que nos
retoma-te novamente, Pai. Muito obrigada, porque eu estou tão feliz, Senhor, porque o Senhor nos resgatou cada uma das minhas irmãs, cada um dos meus irmãos, Senhor, resgatou esse que está orando e essa pessoa que está orando conosco agora, Pai. O Senhor já tem resgatado, o Senhor a ama, meu Pai, que ela sinta o teu toque, a tua presença tão linda, maravilhosa, Senhor, neste momento. Pai, tira esse fardo pesado das costas, Senhor, do meu irmão, da minha irmã, que está lutando com as suas próprias forças. Pai, ajuda ele, tira ele dessas águas profundas, que ele está se afogando, porque ele está querendo, Senhor, não andar sobre as águas, mas pela sua própria força. E nós sabemos que é só pelo teu poder, meu Pai. Muito obrigada, Pai, porque eu já contemplo a minha vitória. Muito obrigada, Pai, pela vitória de cada uma das minhas irmãs. Que o Senhor dê a visão, Senhor, que elas possam contemplar, Pai, a sua vitória. Que elas saiam da sua tenda, que elas olhem para o céu, que elas vejam as estrelas, Pai, ali a estrela da vitória, Pai, delas. Quantas vitórias o Senhor já nos deu, não é mesmo, Pai? E eu quero te louvar por isso. Cada estrela, cada vitória, todo dia o Senhor nos dá bênçãos sem medidas, a tua misericórdia se renova a cada manhã. Dá uma noite de paz a cada um de nós, dá um dia de paz, Senhor, no hoje, dessa pessoa que está orando conosco, Pai, que de hoje em diante sejamos cada vez mais diferentes, sejamos melhores do que ontem, Pai, de glória em glória, até o dia da tua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória Amém. a Deus. Não só a Nívia que trouxe essa ministração, mas é nós que estamos junto com ela à frente desse trabalho no Ministério Exé, estamos sendo tratadas a cada tema, porque nós lemos, estudamos junto com as mentoras que irão trazer o tema, e o Senhor tem tratado conosco também. Assim como a Nívia trouxe aqui, né, há momentos em que a gente até quer falar, mas o Senhor fala, aquieta. Não reage agora, porque conforme você reage, vai vir uma outra situação que você vai gerar, e o Senhor falou para você ficar quieto, porque é Ele que está lutando essa batalha. Então, que nós possamos exercitar o que aprendemos aqui hoje, e se tiver situações na sua vida em que está no momento de você, fique em silêncio, conta só para Deus. Muitas vezes a gente quer discutir com outra pessoa, trazer ou mostrar que você tem razão sobre certa coisa, mas prefira ficar com a paz do que ter razão. Porque deixa que o Senhor cuida, tá? Tem horas que nós queremos falar, mas não é a hora certa. A Nívia trouxe aqui sobre as escolhas. Temos escolhas e decisões todos os dias. Então, que sejamos sábias, tenhamos discernimento para tomar as decisões certas. O discernimento também para usar a espada de luz, o discernimento também do poder, né, as espadas, a palavra como espada. Então, agora é o momento de calar. Teve um momento de você usar a palavra. E nosso próximo encontro nós iremos falar sobre a espada do perdão e da restauração. Amadas, amém. Quem não leu ainda essa parte... Glória a Deus. E quem estará falando conosco sobre esse tema será a nossa mentora, a amada Zenaida, e eu estarei junto com ela. Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que o Senhor te dê a paz que excede todo entendimento que só Ele tem. Amém? Deus abençoe e gratidão pela presença.